Boa tarde, mais um episódio do podcast Entre Elas e Eu, um podcast onde nós falamos sobre saúde, bem-estar, finanças e muito mais. E hoje vamos falar de um assunto muito importante, desconhecido por muita gente, o INSS da sua obra. E para falar sobre isso, trouxe aqui uma especialista. Seja muito bem-vinda, Liniane. Obrigada, Cláudia. É um prazer estar aqui para poder falar de um assunto tão importante que mexe principalmente com o nosso bolso. Com certeza. Antes da gente começar a falar do nosso assunto, eu gostaria que você se apresentasse para o nosso público que está nos assistindo lá em casa. Vamos lá, eu sou a Liniane, sou formada em Estatística pela Universidade Estadual de Maringá e há 4 anos eu atuo nessa área de INSS de obras. Tá? Então, eu ajudo pessoas a pagar o imposto com redução de até 70% do valor. Que legal! E como é que você começou nessa jornada? Porque estatística para INSS é um pulo bem grande, Bem né? diferente, né? A gente começou a construir, né? E aí eu sabia que existiam alguns impostos para pagar e eu fui entender um pouquinho o que que era cada um. E aí, nesse caminho, eu me deparei com o INSS e descobri que dava para pagar com desconto. E aí eu falei, não posso deixar essa joia rara guardada só comigo, Um assunto que pouquíssimas pessoas sabem, né? né? Preciso passar isso para frente, até porque quem não quer pagar menos? Todo mundo, né? Então vamos lá, eu anotei aqui algumas perguntas, mas se vocês tiverem dúvida, depois do episódio, depois que vocês assistirem, vocês podem deixar anotado lá as dúvidas, que a Liniane vai entrar lá e vai fazer um videozinho, vai explicar as dúvidas de vocês, tá? Liliane, toda construção precisa pagar o INSS? Sim, Cláudia. Hoje a Receita ela cobra 100% das obras, ela faz essa cobrança do INSS. Para reforma também? Reformas em caso de ampliação, tá? Se for uma reforma interna, troquei piso, quebrei uma parede interna, não existe essa cobrança. Certo. Mas aumentei uma área de lazer, construí uma piscina que não tinha, então a Receita ela vai te mandar a cobrança desse INSS. E quando que eu pago INSS da obra? O INSS, por via de regra, ela deve ser paga desde o início da sua obra ou da sua reforma com ampliação, Tá. tá? O que acontece hoje é que culturalmente nós deixávamos para pagar isso no final da obra. Uhum. Mas olha que interessante, uma cliente minha em Curitiba, ela me procurou no final da obra, ela, o INSS dela ficou em 15 mil reais. Tá. Desses 15 mil, 3.500 reais foi porque ela deixou para o final da obra. Então eu tenho a opção de pagar no começo com valor E menor. com bem menor. Então, assim, pagando no começo, nós conseguimos calcular até 70% de redução. Quando eu deixo pro final, como a gente faz todo um processo dentro do e-social, que o INSS é o recolhimento desse funcionário que Uhum. está lá na nossa obra, eu passo até as multas por recolhimento atrasado. Então, para cada mês de obra, eu tenho em média de 100 a 120 reais a mais para pagar. Um valor bem considerável para quem está construindo, né? Sim, ainda mais quando a gente vai chegando ali no final, é acabamento, é pintura, o dinheiro já tá indo, e aí a gente tem então essa opção. Mas o que acontece, né? Muitas vezes a pessoa descobre que tinha esse imposto para ser recolhido lá na hora de fazer a verbação no cartório. E quem deveria falar para quem está construindo? O arquiteto, o engenheiro? Porque eu sou uma pessoa leiga e eu quero construir, contratei lá um engenheiro para fazer o meu projeto, uma arquiteta. E quem que vai me avisar desse imposto? De quem seria essa função, Liniane? Hoje não existe uma definição de quem é essa função, né? Mas a gente entende que como arquiteto, engenheiro estão à frente da obra, eles podem estar sinalizando para o cliente que ele tem esse imposto a recolher, né? E aí facilita os dois lados. Sim, Tá? porque você pagar com 70% de desconto, né? É uma Faz- quantia significativa no Sim, faz final. muita diferença. Eu falo assim, a gente lembra do ISS, que é o tributo municipal, que a gente tem que Sim. recolher numa obra, mas o INSS, como é federal, e nós tínhamos essa cultura de deixar para o final ou deixar o famoso caducar,
que hoje a Receita também não deixa mais. Não caduca? 5 Não. anos não prescreve? Não prescreve mais, a Receita ela tá assim mandando convites. Intimando, né? Ela manda um convitinho para você lá quando falta 30 dias para finalizar os 5 anos da sua construção, dizendo que você tem um prazo assim de 30 dias para efetuar o recolhimento e acertar aquilo ali, senão vira uma multa. E aí essa multa ela pode chegar até 250 vezes mais do que o valor devido para o INSS. Nossa Senhora. E o INSS é calculado pela metragem da construção? É uma porcentagem? Isso, o INSS ele segue alguns critérios, né? Aham. Tipo de obra, o tamanho da obra, se ela é uma obra que tem piscina, se ela é uma obra com garagem agregada, se a garagem é separada. Então, a gente tem que estudar, cada caso é um caso, mas Sim. o cálculo, no geral, é em cima do metro quadrado de construção, ou de área de sombra, que a gente fala, né? Que é o Aham. telhado. E aí, a gente calcula isso em cima, esse cálculo é feito levando em consideração o custo do metro quadrado estipulado no estado, Então, mas é por região ou pelo estado? por estado, O Paraná, todo o Paraná é um valor só de construção. para cada tipo de construção. Então, Hoje, uma residência de alto padrão, você tem ideia de quanto está estimado? 3.250 E uma residência mais simples, tipo Minha Casa Minha Vida, também tem que recolher. também tem que E recolher. você sabe o valor dessa? O valor do metro quadrado vai ser sempre o mesmo. O que vai diferenciar é o percentual, o tamanho da Da obra. obra. E aí a gente tem alguns critérios que causam isenção. Por exemplo, uma casa até 70 metros quadrados, se ela for feita com mão de obra própria, ela se enquadra numa característica de isenção do INSS. Então, Mas ainda assim eu tenho que pedir a isenção. sim, ainda assim a gente precisa entrar lá e fazer a parte da documentação, né, Aham. para comprovar que Essa aquela obra isenção. está isenta. Nossa, gente, eu não tinha ideia de que era tudo isso para a gente construir, né? A gente se preocupa com o terreno, com o engenheiro, com o arquiteto, com acabamentos, mas são detalhes que passam despercebidos e podem dar muitos problemas no futuro, né, Liliane? Bastante, Cláudia. O INSS hoje, eu falo assim, é um ponto que fica esquecido por uma cultura que tínhamos lá atrás, mas ele é um mal necessário. Até porque quando você faz esse recolhimento, você garante que o funcionário que está lá na obra, se ele sofrer qualquer problema, qualquer acidente, a responsabilidade já está respaldada pelo INSS. É uma Né? coisa muito importante, né? E esse valor, vamos supor que eu fiz uma casa lá e deu os 15 mil de INSS, como você falou da sua cliente. Eu tenho que pagar à vista, eu consigo parcelar. Como que é feita esse pagamento? Porque é um valor considerável para você fazer de uma vez, né? Se ainda for no começo da obra, ainda é possível. Agora, no final, eu já acho difícil. É mais complicado. Então, assim, nós temos dois momentos, né? Quando eu recolho durante a obra, então, conforme a obra for acontecendo, eu vou apresentando os recibos ou nota fiscal dos trabalhadores e vou fazendo já esse recolhimento parcelado. Tá. Então, essa é uma opção. Quando eu deixo para o final, então tem lá a incidência das multas por atraso do recolhimento, Uhum. né? E o que acontece? A Receita, ela permite que depois você parcele em até 60 vezes, com parcelas mínimas de R$ 200. Mas já vem acrescido de juros e multas, né? Isso, porque aí, fora tudo isso, tem a correção da Selic, nesse Uhum. cálculo já retroativo, e a correção da Selic e multa e juro pós-parcelamento, porque ela vai fazer essa correção. A receita não dá nada de Não, graça, né? E então, se eu pagar parcelado, se eu demorar 8 meses para construir a minha casa, teoricamente eu posso pagar em oito isso, em parcelas. 8 parcelas. E no caso, se eu empreitar a minha casa para uma pessoa, como é que eu vou recolher? Eu vou ter que fazer um contrato com essa pessoa, que eu acho que é uma dúvida também que o pessoal tem. Se eu fizer uma empreita, como é que funciona daí? Da mesma forma, lembrando que esse recolhimento estamos falando para pessoa física, tá? Tá? Então, se você fizer a empreita, da mesma forma, o dono da obra deve fazer esse recolhimento, mesmo estando na empreita, Tá. para que ele não sofra nenhum problema, principalmente o trabalhista, né? Uhum. Então, a pessoa vai te notificando, né, o empreiteiro, é feito um contrato,
Hoje eu dou toda essa assessoria, então eu Uhum. já oriento o cliente como proceder, qual tipo de recibo ou nota deve ser feita, o contrato com prazos, com valores, tudo estipulado certinho para lá na frente não ter nenhum problema. Então, a Entendi. gente trabalha com uma garantia de que por 5 anos, que é o que a Receita leva aí para fazer a cobrança, a pessoa não tenha nenhum problema caso caia em alguma malha fina. Então, aquela pessoa, aquela família que está pensando em construir, já pode entrar em contato com você para já se precaver e não ter problema trabalhista, não ter nenhuma dor de cabeça depois. Isso, exatamente. E aquela que já construiu e não sabia do imposto, desculpa, também pode te procurar que você vai ajudar a regularizar essa obra. Isso, vamos fazer Muito todo legal. esse processo. Então, você acabou de falar para nós que a Receita tem um prazo de 5 anos para fazer essa cobrança retroativa. Isso. Quando falta 30 dias, ela manda o convitinho para Isso. você e a dívida não prescreve. E aí, essa pessoa, quando recebe essa cartinha, esse convite da Receita, pode conversar com você também. Pode vir conversar comigo que a gente faz todo o trabalho. O que é importante falar hoje, Cláudia, a Receita, em março desse ano, dia 1º de março, ela lançou uma nova resolução, em que no momento que ela te mandar essa cartinha, ela já vai bloquear o seu processo. Então, a gente não vai mais conseguir fazer o recolhimento retroativo e conseguir o desconto de 70%. Porque antes conseguia, né? Antes Antes, desse avanço da é, tecnologia, você recebia, ia lá, pagava com o com desconto. desconto. Então, hoje recebeu o convite da Receita, Não, acabou o acabou. desconto. Porque que acontece? Muitas pessoas ficam ali esperando, vou esperar caducar, porque vai Sim. caducar. Passa, algumas coisas passam, Uhum. mas a probabilidade de passar com, que nem você falou, com esse avanço da tecnologia tem sido cada vez menor, porque hoje a gente tem satélite, drone, e no momento que você faz a abertura do teu alvará na prefeitura, a prefeitura automaticamente já manda a informação para a Receita. Então ela já sabe que existe uma obra, e aí ela vai te monitorar. E ela vai ver, você tá mandando recibo, não tá mandando, né? E vai Exatamente. começar. E eu acredito que ela vai começar essas atuações mais cedo, né? Ela não vai esperar os 5 anos, né? Ela está mandando, esse ano ela já começou a mandar algumas levas para as obras que foram feitas em 2021. Então, quem tem obra aí de 2021, fica atento porque pode receber essa notificação e ter o processo bloqueado. Então, é importante nos procurar antes para a É gente isso que eu ia regularizar. perguntar. Se eu tô assistindo o podcast, eu tenho a construção, eu não sei se minha casa está regularizada ou não. Antes de eu notificar, eu ainda consigo esse desconto. Sim, a gente ainda E você consegue faz fazer. a consulta desse processo. Isso. Muito bom saber disso. E se a Receita me autuar, né, me multar, você já falou aqui, mas repete para o pessoal, por favor, em quantos por cento vai aumentar a minha dívida? Na verdade, o recolhimento retroativo, né, já tem uma incidência. E aí, acho que eu vou até corrigir que eu falei 250, é 225% do valor devido. Então, se você deve R$ 1.000, você vai dever 225 vezes esse valor. 2.200, é isso, né? Tá? 2.205 225 mil. mil. É, gente, é um valor bem considerável. E daí, mesmo parcelando, você vai perder um monte de dinheiro, porque uma vez que você faz parcelamento com a Receita, ou você É, paga ou vai para dívida ativa, né? Daí não tem o que exatamente. fazer, E né? aí você entra numa bola de neve que não termina nunca. E nem termina a obra, né? E nem Porque termina. a obra no final, no acabamento, quando a gente chega no acabamento é quando o dinheiro acaba. Então, se você É, tiver que fazer um parcelamento desse com a Receita, esquece, nunca mais vai conseguir, já é. né? E quais são os problemas de uma obra sem INSS? Bom, a gente tem, primeiramente, a questão trabalhista em si, né? Se o funcionário já sofrer algum acidente ali, você, como patrão, está totalmente descoberto, Uhum. né? E sem o recolhimento do INSS, a gente não consegue emitir a CNO. O que que é uma CNO? Explica para quem está assistindo gente lá. A CNO é um registro da tua obra junto à Receita, que depois a gente vai conseguir, através da CNO, emitir a CND, que é a certidão negativa de débito. Uhum. Então, é com essa certidão que eu consigo fazer a escrituração da Tá. minha construção, tá? Então, tem municípios que ainda não estão cobrando ativamente isso, mas Maringá, por exemplo, é uma cidade que você não consegue ir lá fazer o registro sem ter esse documento.
tá? Então, a gente não vai conseguir fazer isso. Ah, eu não fiz e nesse meio tempo o proprietário faleceu. Gente, que enrosco. Vai travar o inventário, você não vai conseguir inventariar aquele imóvel até regularizar o processo. Então, veja, além da perca emocional que você tem, você ainda tem um transtorno financeiro para poder fazer todo o processo e conseguir regularizar para daí inventariar, né? Entendi. É Aham. complicado. Outro ponto que pega bastante, o pessoal resolve vender e aí chega lá na caixa, já é barrado de cara porque não tem o documento, que é a CND, né? Uhum. A certidão negativa de débitos. Certo. Então, assim, hoje, de uma forma geral, ela te fecha em todos Todas os as lados. portas. Porque Exatamente. o inventário, por mais organizada que a família seja, já é Já é complicado, né? Só complicado. quem passou por isso sabe o Uhum. tanto de certidões e de documentos e de coisas que a gente tem que providenciar. Aí você ainda não conseguir vender um bem porque falta um documento. E como é que vai regularizar isso com com o proprietário morto, né? É pior ainda. Existem Sim, algumas sim. possibilidades, né? Um caminho um pouco mais demorado, mas a gente consegue fazer. Só que a gente fala, né? A família já está ali num momento muito Enlutado. sensível, Aham. e aí correr atrás disso, de repente está esperando aquele inventário para poder sanar alguma dívida, descobre que tem uma outra no meio do caminho que precisa resolver para poder dar um passo a mais. E vai ser um valor alto, né, Liniane? Porque ele já não vai ter mais o desconto. Já não tem mais. Pra você ter uma ideia, hoje, que nem eu falei, descobri o INSS porque eu comecei a construir a minha casa de 204 metros. Aham. Então, a Receita me falou que eu devia para ela 27 mil reais De de INSS. INSS. E aí, com o trabalho, entendendo, né, o que dava para fazer dentro da própria resolução dela, eu cheguei a um valor de 6.800 reais. Nossa, Então, de 27 para 6 é uma, muito bom, uma né? redução bem significativa. Muito Deu para comprar um pouco dos acabamentos. Deu Aham. sim, deu bem tranquilo. E a gente veio pagando durante a obra, então nós pagamos parcelas de 500 reais por mês. Então Muito não, legal. não pesou, nós fizemos todo o processo dentro do período da obra, finalizamos a obra com tudo regular. E ficou regularizada, né? Se algum acidente de trabalho, alguma coisa acontecesse, você estava resguardada, né? Exatamente, já estava tudo certo. Para quem está nos acompanhando em casa, sabe que em todo podcast a gente tem uma palavra surpresa. Então, você que está nos assistindo, pegue o papel e a caneta, que a nossa convidada Liniane vai falar a palavra de hoje. E hoje o presente vai ser dela. Então, fiquem ligados aqui para vocês não perderem o presente. Qual é a nossa palavra surpresa de hoje? Cimento. Cimento. Então, anotem aí, tudo a ver com o que a gente está falando, porque no final do episódio ela vai repetir e vai liberar o presente para quem está nos assistindo. Então, se você está construindo ou pensando em construir, fique ligadinho aqui, porque ainda tem muita dica para você, tá? Isso. Você estava falando da sua obra, então você conseguiu regularizar. Sim, a gente já finalizou a obra com o INSS todo quitado. Tá. Liniane, qual dica você dá para quem está pensando em começar a construir agora, depois do nosso episódio? Fez o projeto, tá com tudo pronto, liberou o alvará, já procura um especialista na área para não ter surpresas no final. Tem que ter o alvará de construção liberado para você começar o seu processo. Isso, começar o processo, porque, como eu falei, a gente faz todo o acompanhamento da obra. Então, a gente já deixa a pessoa orientada da documentação que precisa, porque a gente precisa do CNO, né, que é o Cadastro Nacional de Obras, que é um númerozinho. Em algumas notas, a gente precisa pôr documentar com esse número, para poder conseguir as isenções. Então, é um processo que a pessoa até consegue fazer sozinha, mas é um processo complexo. Sim, bem complexo. Então, você que está construindo, que você precisa regularizar a sua obra, já pegue aqui depois o contato da Liliane para você já regularizar e não ter aquela surpresa de pagar 225% a mais quando a Receita mandar aquele convitinho para você. E aproveitando, Cláudia, quem já recebeu o convite da Receita também pode nos procurar. Nós vamos fazer todo o trabalho para tentar fazer essa redução.
A Receita soltou a normativa nova, como eu falei, de estar Uhum. bloqueando, mas ainda tem algumas notificações que chegaram para nós que a gente conseguiu correr a tempo e conseguir a redução. Aham. Então, se você já recebeu o convite da Receita ou você quer se regularizar, entre em contato com a Liliane. Isso aí. Liliane, outra pergunta aqui que eu deixei anotada. As obras das casas Minha Casa Minha Vida, elas também têm INSS? Elas também têm, como eu te falei, dependendo da metragem, a gente consegue enquadrar ela na isenção, né? Aham. Mas aí a gente tem que fazer análise de projeto, tudo certinho, porque existem vários requisitos. Mas mesmo que eu faça uma casa de 60 metros quadrados, eu preciso pedir essa isenção. Ela Sim. não vem Não, automática. não vem automático. A gente precisa entrar lá e fazer o cadastro, informar todos os itens, né, que são necessários para poder ter a isenção, daí conseguir emitir a CND. Então, você que tem uma casa menor, uma casa mais antiga e não quer ter problema no seu inventário, no seu testamento, quando Sim. você vier a faltar para sua família, já entre em contato com a Liniane aqui para deixar tudo acertado, né? Isso aí. As casas de hoje em dia do Minha Casa Minha Vida, acredito que já estejam regularizadas porque elas são financiadas e você já falou que a Caixa não financia sem a Isso. documentação. Aham. Mas as casas mais antigas Pode. podem faltar esses documentos, né? E você falou também que não faz nem a verbação nem a escritura sem essa CND. Exatamente. Então a casa ainda não é sua, porque quem não na Na escritura escritura não não é o tem. dono, né? Não é o dono. A gente sempre, meu pai sempre falava isso. Isso aí. Se você tem um imóvel na escritura, você não é o dono. Então, você que está pensando em comprar um imóvel que você já tem e quer regularizar, você faça isso. E o INSS incide sobre obras rurais também, na zona rural? Sim, sobre obras rurais, obras comerciais. Então, assim, tá construindo, tem um tijolinho lá, Tem tem INSS. INSS para ser pago. Meu Deus do céu, eu achava que na zona rural não teria, mas temos produtores rurais aí também, que eu É, acredito que muitas não estejam legalizadas, regularizadas. regularizadas, vão precisar começar a regularizar essas Tem obras. a moda, né, muito alta aí, o pessoal usar container para fazer casas na beirada do rio, também tem INSS de Nossa, obra. gente, nem o container nos Não salvou. salva ninguém. Então, você que tenha um pesqueiro, uma casa de veraneio, como a Liliane diz, uma sombra, né? É, Um uma área pedacinho de de uma área sombra. de sombra, você tem que pagar o INSS, gente, não Sim. tem jeito. Por enquanto, só no guarda-sol que não. Só no guarda-sol que não. Mas vamos ver, né? Do jeito que as coisas vão. Liliane, eu vou pedir para você agora deixar os seus contatos das redes sociais, o contato do seu WhatsApp, para quem está nos assistindo, que tenha dúvida, entrar em contato. E você que nos assistiu até agora, se você tiver dúvidas sobre o INSS da sua obra ou algum outro assunto, pode mandar aqui no nosso YouTube ou lá no Instagram da Liniane, né? Isso. Que ela se prontificou a nos atender e a fazer essa ponte entre você e o INSS para você sanar suas dúvidas. Então, eu vou pedir para você deixar agora o seu Instagram e o seu WhatsApp para quem está nos assistindo. Então vamos lá, o Instagram é @lgconsultoria.obras e o WhatsApp é o 449-9926-7663. E eu vou pedir agora para ela repetir a palavra surpresa e revelar para a gente qual é o prêmio de hoje. A palavra surpresa é cimento. E o prêmio surpresa de hoje eu vou estar fazendo análise para duas pessoas, as duas primeiras pessoas, né, Cláudia? Aham. Totalmente gratuita de como está a obra. Gente, um presentão, hein? Você poder regularizar sua obra, desenrolar tudo com um presente desse, só fazendo um comentário no nosso podcast. Liniane, foi um prazer ter você aqui falando de um assunto tão diferente, mas tão importante para todo mundo. Espero que a pessoa que comentar realmente precise do seu serviço e que você possa ajudar todo mundo que esteja meio enrolado aí com a sua obra, tá? Foi um prazer, Cláudia. Foi um prazer ter vocês aqui comigo em mais um podcast. Eu espero que você ajude a gente nessa corrente de comunicação, repasse o podcast, marque aquela pessoa que precisa desse assunto e nos siga também nas redes sociais. Até a semana que vem e um ótimo final de semana. Tchau, tchau.